Dia 6 de janeiro. E dia 6 de janeiro aqui no Brasil é comemorado o Dia da Gratidão. Então, nada mais justo do que eu trazer aqui esse conhecimento, como que o poder da gratidão ele pode te ajudar a emagrecer. E eu quero saber, antes de eu trazer aqui o conteúdo, se você acredita que a gratidão pode te ajudar a emagrecer, ou se você é aquela pessoa que olha e fala, ih, para mim isso aí tudo é balela, eu não acredito nisso, não. Comenta aqui embaixo, coloca aqui nos comentários quem é você que está assistindo esse vídeo. É a pessoa que acredita e está aqui para ouvir um pouquinho mais com relação a isso, ou você é aquela pessoa que fala, isso para mim é tudo balela. E não tem certo e não tem errado, mas eu estou aqui para compartilhar o conhecimento com você, porque tudo que eu vou falar aqui, eu vou trazer o conhecimento todo relacionado à neuroquímica, hormonal e biológica. Então, não tem nada de achismo. Tudo aqui tem estudos comprovados e nós somos seres emocionais, é sobre isso que eu vou falar aqui e como que a gratidão, então, pode te ajudar, sim, no seu processo de emagrecimento. Mas, bora lá! Então, o que que acontece? Eu vou ser, assim, ó, bem prática, bem objetiva e bem direto ao ponto, porque a intenção aqui é que você viva o que eu vou ensinar nesse vídeo. Eu posso dizer que a partir do momento que eu comecei a exercer a gratidão na minha vida, eu vi muitas, assim, muitas mudanças, e uma das mudanças que eu vivi foi o consumo drástico de não consumir açúcar. Em 2023, eu fiquei 365 dias sem açúcar e eu acredito que se não fosse o poder da gratidão, eu jamais teria conseguido, tá? Então, o que que acontece quando a gente fala, né, sobre a gratidão? O que que acontece? Quando a gente está em um estado de ser grato, quando a gente exerce a gratidão, o que que acontece? A gente libera um hormônio. A gente libera um hormônio que chama ocitocina. E esse hormônio, olha só como esse hormônio ele é importante para nós que somos seres humanos. Para algumas pessoas, esse hormônio ele é conhecido como o hormônio do amor. Por quê? Porque a gente libera ocitocina quando a gente está perto daquelas pessoas que a gente gosta muito. Você já viveu uma experiência assim de você estar com saudade de uma pessoa e aí você vai visitar aquela pessoa e você, enquanto você está com ela, depois que você sai da presença dela, você está se sentindo muito bem, você está sentindo uma alegria, você está se sentindo relaxada, você está se sentindo leve. Por quê? Porque naquele momento você ativou e liberou a produção de ocitocina. Então, quando a gente está perto de pessoas que a gente gosta, por exemplo, a gente libera ocitocina. Para você ter ideia da importância desse hormônio, como ela está ligada à sobrevivência e como ela tá ligada, né, à reprodução, a gente libera, nós mulheres, a gente libera ocitocina para contribuir na dilatação durante o parto normal. Assim como também a ocitocina é liberada durante a amamentação, para liberar o fluxo do leite para o bebê também poder fazer a sucção e o leite sair. Então, olha só como esse hormônio está muito ligado ali aos relacionamentos, né? Então, o que que acontece? Quanto mais ocitocina o nosso corpo produz, o que que acontece? Mais relaxado a gente fica, menos tenso a gente fica. Quem aí fala assim, nossa, eu tava com uma raiva, eu fui lá e comi. Ou então, nossa, eu comi porque eu tava muito estressada. Ou então, eu comi porque eu precisava me acalmar. Nesse momento, você está se sentindo tensa. Você está inibindo a produção de ocitocina. E aí, o que que acontece? A gente vai buscar uma forma de relaxamento e muitas vezes a gente aprendeu que a comida vai trazer essa sensação. Mas olha só que interessante, a gente tem como produzir ocitocina de uma forma natural e que vai fazer com que a gente não sinta a necessidade de comer tanto doce, por exemplo. Então, quanto mais ocitocina a gente produz, mais relaxado a gente fica, menos tenso a gente fica. Então, a gente consegue o quê? Gerenciar melhor o estresse. Então, a produção de ocitocina ela vai aumentar essa sensação de prazer, de bem-estar. A gente vai ficar, se sentir mesmo melhor na vida. A nossa percepção mesmo com relação às questões da vida, elas mudam e elas melhoram. E olha só que interessante, isso aqui para mim
é essencial. Quando a gente aumenta a produção de ocitocina, a gente aumenta a confiança na vida. A gente aumenta a confiança que a gente sente no outro e a gente aumenta a nossa própria autoconfiança. Então, quando a gente está com medo, o que que acontece? A gente vai ficar mais tenso. Naturalmente, a gente vai ficar mais tenso. Agora, se eu aumento a produção de ocitocina, eu fico mais confiante. Olha só que interessante. E olha só que tem um estudo também que comprova que a ocitocina, ela reduz a busca pelo alimento como recompensa. Você vê como que uma coisa, ela está completamente ligada à outra. Por quê? Porque quando a gente está exercendo a gratidão e liberando a ocitocina, a gente já está dando a recompensa para o nosso cérebro de uma forma que não precisamos aí buscar comida. Essa necessidade de produzir esse hormônio, ela já está sendo suprida. Só que ela está sendo suprida de uma forma muito mais saudável. Ela está sendo suprida de uma forma que vai fazer com que você alcance o seu objetivo de emagrecer. Então, olha só que interessante, né? Agora, quando a gente fala da parte neuroquímica, quando a gente fala da parte hormonal, biológica, o que é também que eu estou falando? Eu estou falando da parte também cerebral. Por quê? Eu vou falar aqui, a gente tem, é como se o nosso cérebro ele fosse dividido em três partes. Eu vou trazer aqui esse termo, mas só para você entender o que é que eu estou querendo dizer. Quando você exerce a gratidão, o seu córtex pré-frontal, ele é ativado. E o córtex pré-frontal, ele é o quê? Ele é a área racional do cérebro. Sabe quando você come por impulso, vem aquele pensamento que você fala assim, putz, quando eu vi, eu já comi. É por quê? Porque você não tomou uma decisão racional. O seu neocórtex, ele precisa ser exercitado. É como se literalmente a gente fizesse musculação do cérebro. Por quê? Porque se a gente não exercita o neocórtex, o que acontece? Ele atrofia. Assim como uma musculatura mesmo, né? Braço, perna, se a gente não exercita, ela atrofia. Então, o que acontece? Quando você exerce a gratidão, o seu córtex pré-frontal, ele é ativado. Essa área racional do cérebro, ela é responsável pela tomada de decisão. Só que se você não está exercendo essa parte do cérebro, o que acontece? Você não consegue tomar uma decisão de forma racional. Você vai constantemente agir pelo seu impulso de sobrevivência. E aí o que acontece? A gente vive aquele looping do quando eu vi, já comi. Não consigo ceder aos meus impulsos. Só que quando eu exerço a gratidão, eu libero a ocitocina, eu tô o quê? É como se eu estivesse bombando mesmo o córtex pré-frontal. Eu tô ativando, eu tô treinando essa área do cérebro. E aí o que que acontece? A gente sabe, né? Quando a gente pensa assim, ah, que eu quero emagrecer, eu tenho que comer o doce e a fruta pela sua razão, você sabe que você tem que comer a fruta, mas por que que o impulso sempre vence? Porque você não faz um treinamento do seu córtex pré-frontal. Você não treina o seu córtex pré-frontal, então o impulso, ele sempre acaba vencendo. E exercer a gratidão é uma das formas que faz com que você treine esse córtex pré-frontal. Então você consegue tomar decisões mais conscientes, você consegue tomar decisões mais racional. Quanto mais grato você sente, quanto mais você exerce a gratidão, mais você consegue treinar essa área do cérebro e mais assertividade na sua decisão você vai conseguir tomar. Por quê? Porque você vai agir cada vez menos pelo impulso, você vai agir cada vez mais pela razão. Entende? Então, essa área aqui do cérebro, que é o córtex pré-frontal, ela é fundamental. Ela é fundamental que a gente treine. E a gratidão, ela ajuda nisso. Então, o que que acontece? Quando a gente precisa tomar uma decisão e a gente está na dúvida, meu Deus, como doce, como uma fruta, como doce, como uma fruta, como uma massa ou como uma salada, como uma fritura ou como o grelhado, né? Assim que a gente viu, o que que acontece, né? Assim que a gente fica, né? O que que acontece? O nosso cérebro ele vai buscar nos nossos registros, nos registros da nossa memória, as decisões que a gente já tomou. E o qual dessas decisões seria melhor? Tem uma frase que eu carrego muito comigo. Quando eu estou na dúvida, sabe, do que eu faço,
ai, tô com preguiça de treinar, mas eu tenho que ir na academia. Ou então, nossa, eu preciso cozinhar, mas eu queria pedir alguma coisa no iFood. Eu tenho uma pergunta que eu faço para mim eu escolho me sentir orgulhosa ou arrependida? Essa simples pergunta, o que que ela faz? Ela faz com que o meu cérebro ele vá buscar a resposta da melhor decisão que eu já tomei. Então, existe esse registro lá. O fato de já ter esse registro, fala, não, eu prefiro me sentir orgulhosa do que arrependida. Mas eu só consegui fazer essa resposta e obter, fazer essa pergunta e obter essa resposta porque teve um treino e existiu um registro dessa decisão que eu tomei. Então, quando a gente está nessa dualidade, quanto mais a gente vai exercendo a gratidão, mais a gente vai treinando o nosso córtex pré-frontal e eu vou conseguindo tomar as decisões com mais assertividade. O que é mais assertividade? Aquela decisão que vai te levar ao resultado que você quer de emagrecer. Como doce ou como a fruta. Se você quer emagrecer, é óbvio que comer a fruta é melhor. É lógico que comer a salada ao invés da massa, enfim, é melhor. Então você vai conseguindo tomar essa decisão melhor. Se você não exerce a gratidão, o que que acontece? Literalmente essa parte do cérebro, ela vai atrofiando. Então aqui, né, te trazer de uma forma bem objetiva, mas o que que eu queria complementar? Gratidão não é sobre aquilo que você escreve. Porque tem, né, várias pessoas que orientam, eu também não sou contra isso, eu também já fiz muito isso, escrever o que você é grato. E tudo bem, você pode escrever quantas coisas você tem gratidão. Tinha uma época que eu escrevia 100 coisas que eu era grata, foi um treino incrível para mim. Só que uma sensação que um sentido, na verdade, assim, né? A gratidão, ela não é sobre o que você escreve, mas é sobre como você se sente, é sobre o seu estado de ser. Então, você pode, mais vale você sentir gratidão por uma coisa na sua vida do que você escrever 1000 coisas que você é grata e você não mudar o seu estado emocional, entendeu? Por quê? Porque que escrever não adianta? Porque quando você está escrevendo, você não está produzindo ocitocina. Você está no mesmo estado emocional. Então, por isso que vale mais você se sentir grata por uma coisa no seu dia do que você escrever 1000 coisas que você é grata. É literalmente sobre o seu estado de ser. É literalmente sobre como você se sente. Então, para você exercer a sua gratidão, e você produzir ocitocina no seu dia, o que que é importante? Você literalmente sentir-se grato. Não é sobre você falar de gratidão, não é sobre você escrever, é sobre um estado de ser, é sobre você sentir-se. E quanto mais você se sente grata, mais ocitocina você produz, mais você ativa e treina o seu córtex pré-frontal, mais consciente você se torna e melhores decisões você vai conseguir tomar. Então, naquela dualidade como ou não como, você vai conseguir tomar uma decisão que seja a melhor para você, de fato, para o seu objetivo, para aquilo que você tem, e não aquela que é mais prazerosa para o momento. A gente consegue pensar mais a longo prazo. Mas lembra sempre, gratidão não é sobre eu escrever ou sobre aquilo que eu falo, é literalmente sobre como eu me sinto, é sobre o meu estado de ser. Quanto mais eu me sinto grata, mais eu consigo produzir ocitocina, melhores decisões eu consigo tomar, tá? E agora eu quero que você comente aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, se você vai se concentrar em sentir-se grata, se você já se sente grata todos os dias, enfim, comenta aqui o que que você mais gostou, se você tem dúvida ou pergunta, e bora lá, então, já que hoje é o dia da gratidão, bora sentir-se grata. Eu sou muito, 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 muito grata por estar aqui, por muitos outros motivos. E bora lá, que a vida é muito boa para a gente não se sentir bem dentro do próprio corpo.